O ministro Luiz Roberto Barroso concedeu uma entrevista, uma média, né? Não é longa, média entrevista, para o Valor Econômico do Grupo Globo. E a manchete está basicamente a resposta final dele. Barroso quer deixar a total recivilização do Brasil como legado. O cara sonha alto, né? E ao mesmo tempo que ele sonha alto, é meio triste achar que, assim, saber que na cabeça dele o Brasil não é civilizado. O Brasil precisa ser civilizado. Mas vida que segue, né? Cada um tem as suas ideias e as suas pretensões. Vamos olhar a entrevista. O jornalista, na verdade, as jornalistas, foram bem contundentes no início em torno de um tema. As respostas, eu acho que vai na linha do que vocês já esperam. Elas começam perguntando o seguinte: ministro, há espaço para o Supremo aprovar um código de conduta? Porque nos últimos tempos teve várias viagens, né, algumas coisas. Pega o mais recente, né, o Cássio, lá na festa do Gustavo Lima na Grécia. Aí o ministro Barroso diz que o maior código de ética que há no judiciário é o do Supremo. Absoluta transparência com que a gente julga e com que a vida dos ministros é acompanhada pela imprensa. Não há nenhum judiciário em nenhum lugar do mundo que sofra o tipo de controle que o judiciário brasileiro sofre. As pessoas sabem todos os lugares aonde eu vou, sabem até se eu estou namorando ou não. Ave Maria, né? É a coisa mais transparente que existe. E eu que caí nas fake news de que, né, os réus não têm acesso aos autos, né, só dos inquéritos. Não, mas é o judiciário mais transparente. Todo mundo sabe de tudo que está acontecendo, né? Quando tem notificações, contas, suspende essa conta na rede social, né? 100% transparente. Tudo transparente. Tudo 100% transparente. Não seria importante, ministro, institucionalizar isso? Eu sei que vocês são muito transparentes, mas não seria importante? Aí ele responde: eu não descarto a possibilidade de um código de ética, embora já exista a lei orgânica da magistratura. A rigor, não há nada de errado em um ministro ir a um evento de empresários, a um jogo de futebol. Diante da transparência que existe, cada um faz as suas decisões pessoais e se sujeita à crítica pública. Agora, se a crítica pública foi demais, né? Esteja preso. Isso tem sido discutido internamente. Neste momento, não há uma discussão sobre a edição de um código de conduta. O que eu incentivo, mas cada um tem o direito de fazer as suas escolhas, é que a agenda seja pública, como não há imposição legal, acaba sendo uma decisão individual. Aí pergunta, eu esqueci de cortei ali a pergunta sem querer, mas pergunta sobre, pela resposta vai dar para entender. Ele fala assim, ela fala o seguinte, lembrei. Nos Estados Unidos, recentemente, eles aprovaram um código de conduta. Será que não poderia ser feito algo similar? A Suprema Corte Americana fez isso. Aí ele responde: o maior fiscal do Supremo é a TV Justiça. Qualquer pessoa pode ver o que a gente está fazendo, falando e julgando. Todos os julgamentos, todos os inquéritos. Nos Estados Unidos, os julgamentos não passam na televisão, tudo decidido em uma sala fechada. Portanto, eu repito, não se descarta a ideia de um código de ética, mas não está na mesa agora. Parte das críticas que o Supremo sofre decorre da transparência da corte. Tem que avisar. Tem alguns colunistas na imprensa, devem ser antidemocráticos, mas Merval Pereira, Fernando Schuller, né, Lígia Maria, essa turma aí, meio baixa astral, eles já reclamaram no passado aí de falta de transparência. Eles já reclamaram. Golpistas, ministro. Golpistas. Vai lá e dê um jeito. Eu não questiono nada, mas essa turma já reclamou de falta de transparência. Pode haver novas regras para o pagamento dessas diárias, porque ele fala assim, né? Porque se fosse opaco, ninguém saberia o que está acontecendo, quanto gastou, qual foi o segurança que viajou. Assim, mas e as diárias aí? Pode ter uma regra? Primeiro eu quero dizer que ninguém viaja aqui de primeira classe. Graças a Deus, né? Graças a Deus, abençoou. Segundo, a única pessoa que viaja com passagem paga é o presidente, ou se eu designar alguém para me representar. No meu caso, eu quase sempre viajo a convite. Eu raramente viajo com o Supremo pagando a passagem, o que seria perfeitamente legítimo. Tá bom. Aí as jornalistas perguntam, mas ministro, houveram casos de diárias pagas a seguranças no exterior durante eventos particulares de ministros. Não foi um evento que ele foi lá representar o judiciário, a corte. E aí ele tem uma resposta na ponta da língua.
e quem discordar é golpista, essa questão é um pouco mais delicada. Por quê? Se tornou imprescindível, infelizmente, a viagem com segurança. Isso mudou de 2018 para cá. Eu gosto de lembrar que eu fui à final da Copa do Mundo de 2014 com minha mulher, meus 2 filhos, só nós 4, sem nenhum segurança, isso no Maracanã, no Rio de Janeiro. Hoje, a gente não pode mais sair na rua. Alguma coisa aconteceu no Brasil que extrai essa agressividade, extrai o pior das pessoas. Realmente, né? Alguma coisa aconteceu, não sei o que, né? Alguma coisa aconteceu. O que será que aconteceu, né? Eu quero muito investir em pacificação e na retomada da civilidade, mas a gente depende um pouco de conseguir julgar os inquéritos do 8 de janeiro, de acabar com essas investigações. Aí que vem as coisas interessantes. O senhor já conversou com o ministro? O Sem Cabelos? Que é o relator? Já conversei. A expectativa é que depois das eleições, o PGR, o Paulo Gonet, já tenha condições de definir o que ele quer arquivar e o que ele quer denunciar. Somente sobre as confusões no dia 8, eu acho que sobre tudo. Sobre os inquéritos em geral. Tem o das milícias digitais, o das fake news. Na verdade, o 8 de janeiro são muitos inquéritos, tendo de financiadores, dos executores, dos mentores. Mas eu tenho uma expectativa de que esse pacote inteiro já esteja próximo do fim. Até porque o país voltou a uma normalidade. Há prazo para isso? Aí ele diz que, no depender do Barroso, eu gostaria que os inquéritos terminassem tão breve quanto possível. Agora, é preciso lembrar que os inquéritos demoraram porque os fatos foram acontecendo. E o Supremo desempenhou um papel decisivo de enfrentar o radicalismo da extrema-direita. O episódio daquele deputado, Daniel Silveira, foi condenado. Se a gente não reagisse, o mundo ia desabar naquele abismo de agressividade, de grosseria, de ameaças. Agora o país está de volta à normalidade democrática. As pessoas têm divergências normais, não tem mais ameaça. Vai ser possível concluir os inquéritos ainda na sua gestão, ministro? Tenho uma firme expectativa de que esses inquéritos podem ser encerrados não apenas antes do término da minha presidência, mas bem antes do término. Esse é o meu desejo. Eu já conversei com o ministro. Nós temos a visão de que é um horizonte de término à vista, mas vai depender do Ministério Público. Aí depois pergunta, a decisão do Twitter de suspender, foi acertada? Foi bacana? Muito simples, não tem por que politizar, pela legislação, aí vem aquele papo. Na legislação tinha que ter, não quis cumprir, blá blá, tá banido. Essa questão do Twitter, aqui é problema à vista, viu? Problema à vista. Somente vai ser a modificação, acho que do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Essa questão do Twitter influenciou na decisão de julgar as ações que tratam do Marco Civil da Internet e que já estão há anos no Supremo. Aí ele diz, nós aguardamos um tempo, sobretudo os relatores, que são os ministros Luiz Fux e Dias Toffoli, porque havia a expectativa de que o Congresso pudesse legislar a respeito. Como aparentemente ainda não se conseguiu um consenso no Congresso e as ações estão aqui, nós vamos ter que julgar. Mas, cara, não ter um consenso no Congresso é normal também, né? Não necessariamente você tem que julgar porque não tem um consenso. Às vezes, não decidir já é a decisão. O não decidir já é a decisão. Às vezes a sociedade brasileira não está madura, mas o iluminismo normalmente prega por trazer a luz para quem está nas trevas. O que os relatores pediram, e me pareceu bem, foi esperar passar as eleições. Depois das eleições, o Supremo deve se pronunciar possivelmente ainda este ano. E qual o problema disso daqui? Um dos pontos que está sendo debatido é um dos itens do Marco Civil, eu acho que é o artigo 19, que diz que as redes sociais, elas não podem ser tratadas como editores. Que não é assim um veículo de imprensa que, antes do texto ser publicado, tem um redator, sabe? Você tem que se responsabilizar pelo que está no papel. Então a rede social, ela só pode ser responsabilizada depois que tem uma ordem judicial de remoção, disso, daquilo, outro, a não ser que seja algum tipo de conteúdo que viole o direito à privacidade. Ou seja, o cara pegou a foto sem roupas, publicou lá, é sacanagem, a rede social tem que tirar do ar. E coisas que são extremamente graves, que são crimes, claros, que aí ninguém tem um questionamento. A rede social vai lá e ela remove. Ela não pode ser responsável por tudo. Como é que ela vai conseguir controlar todos os tweets, posts no Facebook, Instagram?
Basicamente impossível. Mas a turma tá com um julgamento lá que vai fazer isso. Aí pare e pense. Se a rede social agora é copartícipe e ela tem a responsabilidade compartilhada com o cara que fez a postagem, tu acha que o controle da rede social vai ser maior ou menor? Aquela coisa que fica meio assim em dúvida, será que isso daqui é do bem ou do mal? Será? Ela vai passar o facão, porque ela não vai querer cair na conta dela. Então é muito complicado. Espero que esse pessoal, né, que Deus toque o coração. Eu nem vou falar que sejam iluminados, que eles já são iluminados. Mas que Deus toque o coração. Aí depois pergunta, tem uma crise com o Congresso? Tem tentado aprovar projetos contra o Judiciário? Não vejo crise, vejo debates, né? Não vejo retaliação, posso concordar, divergir, mas acho que o Congresso está no seu papel direito. Tá bom. E aí lá pros finalmente, vou até ler a resposta final, que é a manchete, para depois ler a penúltima, que talvez seja a resposta uma das mais interessantes, além da questão dos inquéritos. E aí pergunta para ele assim, né? Qual o legado o senhor quer deixar como presidente do Supremo? O legado institucional que eu queria deixar é a total recivilização do país. E para isso, eu dependo do fim desses pontos de tensão, como os julgamentos sobre o 8 de janeiro. Beleza, bacana, espero que realmente tenha um fim. Só que olha a penúltima pergunta e a resposta do ministro. Além da finalização dos inquéritos, ministro, tem alguma ação que o senhor pretende julgar ainda durante a sua presidência? Como é uma corte constitucional, você está lidando com alguns temas que o resultado deles ajuda a moldar a sociedade. Pode abrir diversos precedentes, né? Mil e uma coisas. Ele podia ter dito diversas coisas, né? Ah, tem esse projeto aqui que eu acho que é importante, a gente tem que garantir esse direito, papapá, ppp, pipipi. E muita gente reclama que, às vezes, o Poder Judiciário, através de um ativismo judicial, acaba por implementar algumas agendas ideológicas. Às vezes as pessoas falam isso. E ele não apontou nenhuma ação. Nenhuma ação. Ele sequer aponta para a corte. Ele aponta para o CNJ. A minha principal atuação, curiosamente, não é na presidência do Senado. Desculpa, no Supremo. Não é na presidência do Supremo que eu estou deixando o meu legado, mas na do Conselho Nacional de Justiça. É no CNJ que ele criou o Exame Nacional de Magistratura, bolsas para candidatos negros à magistratura, Pacto pela Linguagem Simples, um grande programa de sustentabilidade para os tribunais, implementação da paridade de gênero na promoção para os tribunais, um aplicativo para doação de órgãos, para a gente generalizar isso. O CNJ dá mais espaço para você fazer coisas construtivas, porque no Supremo a gente basicamente julga os casos. Por muitas e muitas vezes, né, você se depara por diversas discussões no Brasil, que as pessoas, às vezes, elas até sabem o que elas querem, mas elas não conseguem, né, concatenar as ideias e te explicar os meios para chegar até o seu destino. Que a gente comentou até no vídeo ontem, né? Um recorte que eu dei pleno do Olavo. Ele fala que isso é um problema do brasileiro. Ele não sabe como as coisas são feitas. Nem a origem das coisas, nem como elas são feitas. Como é que você... Qual é o processo até você fazer um garfo? Que é o exemplo que ele estava dando, um prato. Então, assim, às vezes o pessoal fala, pô, a gente quer que não tenha doutrinação, a gente não quer que tenha que a promoção dessas agendas, que acaba gerando um certo divisionismo entre homens e mulheres, etc. E onde é que você vai agir para conseguir o que você quer? É por onde? As pessoas reclamam muito na rede social, engaja de algum jeito, não, pô, é bom de lacrar, mitar. Mas e na hora de marcar o gol? E na hora de marcar o gol? Você vê que a turma sabe. A turma sabe fazer gol. Eles sabem fazer gol, eles sabem os caminhos. A gente tem que começar a questionar isso. Por onde ir para obter os resultados que a chamada direita brasileira espera? Quais são os caminhos? Em primeiro lugar. Segundo, dentro dos caminhos possíveis, quais são realmente possíveis e quais são apenas utópicos? Por exemplo, o que a gente deseja passa por aqui, mas por aqui a gente não tem número, então é utopia. No momento não passa. Tá, então dá para passar por isso, tá? Isso aqui é realmente possível. Como é o processo? O primeiro passo, segundo, terceiro, até a gente chegar lá no resultado final. A gente tem que começar a trazer um pouco mais para a prática as coisas. A turma do lado de lá tem a caneta e sabe utilizar a caneta.
tem e sabe utilizar.